Você já sentiu o peso do mundo nos seus ombros? Não o peso de um problema específico, como uma conta atrasada ou uma briga familiar, mas algo mais profundo, mais insidioso. Uma pressão constante, quase imperceptível, como se houvesse uma força invisível te moldando, te empurrando para dentro de uma caixa que você nunca escolheu. É como se a cada passo que você dá o mundo sussurrasse: seja assim, haja assim, pense assim. E no fundo, você sabe que algo está errado, mas não consegue apontar exatamente o que. Não é paranoia, não é exagero, é real. A sociedade foi projetada para te transformar em algo que ela possa controlar. Um viciado em validação, submisso às suas narrativas, preso em um ciclo onde sua energia, sua voz, sua essência são drenadas para servir a um sistema que não se importa com você. E sabe quem entendeu isso melhor que ninguém? Nicolau Maquiavel. Ele não apenas viu o jogo, ele dissecou suas engrenagens, mapeou suas armadilhas e escreveu o manual para vencê-lo. Mas antes de te mostrar como escapar, precisamos mergulhar fundo na verdade cruel. A sociedade não quer você livre. Ela quer você algemado. E o pior, ela não precisa de correntes para isso. Ela usa algo muito mais perigoso, a destruição silenciosa, a máquina invisível. Imagine uma máquina colossal, sem rosto, sem nome, mas onipresente. Ela está em todos os lugares, infiltrada nas conversas casuais que te julgam, nos olhares que te dizem para ficar quieto, nas expectativas que te sufocam. Está nos sorrisos falsos que escondem facadas, nas regras implícitas que você é treinado para seguir desde criança. Essa máquina não ataca com violência. Não faz barulho. Não deixa marcas visíveis. Ela opera na sombra, com uma precisão que Maquiavel admiraria. Seu objetivo não é te destruir no sentido físico, mas te transformar em uma versão domesticada de si mesmo. Ela quer você viciado, não em substâncias, mas em algo muito mais insidioso. A necessidade de aprovação, o desejo de pertencer, a ânsia de ser visto como alguém. Desde o momento em que você nasce, a máquina começa a trabalhar. Na escola, te ensinam a correr atrás de notas, a agradar professores, a se encaixar no grupo certo. Você aprende que sua existência só tem valor se for validada por uma autoridade externa. No trabalho, a história se repete. Você busca promoções, elogios, um lugar na hierarquia. Nas redes sociais, a máquina assume uma forma ainda mais cruel, te condicionando a caçar likes, comentários, qualquer sinal de que você existe. Cada curtida é uma migalha. Cada validação é uma dose. E você, sem perceber, se torna um viciado. A máquina te dá o suficiente para te manter na linha, mas nunca o suficiente para te satisfazer. Ela quer você faminto, sempre correndo atrás da próxima dose de aprovação, sempre com medo de perder o que conquistou. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que o verdadeiro poder não está em controlar exércitos ou riquezas, mas em controlar a percepção. A sociedade é especialista nisso. Ela molda o que você pensa sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Ela te faz acreditar que precisa dela para sobreviver, que sem sua aprovação, você é nada. E quando você internaliza essa crença, a máquina vence. Você se torna submisso. Não porque alguém apontou uma arma para sua cabeça, mas porque você foi condicionado a crer que não há outro caminho. Mas a máquina não é invencível. Maquiavel não era um otimista ingênuo. Ele era um estrategista. Ele sabia que o sistema é cruel, mas também sabia que ele pode ser enganado. A chave está em inverter o jogo, em usar as armas da sociedade contra ela mesma. Para isso, precisamos entender como ela opera, como ela te manipula e, mais importante, como você pode se libertar. O veneno da reação. A arma mais letal da sociedade é a provocação. Ela te cutuca, te desafia, te humilha de formas tão sutis que você nem percebe que está sendo manipulado. Alguém te desrespeita em uma reunião e seu instinto é revidar, defender sua honra, provar que você não é o que dizem. Alguém espalha um boato sobre você e você sente a necessidade de correr atrás do rumor, explicar, justificar, limpar seu nome. Mas no momento em que você reage, você perde. Você entrou no jogo deles e o jogo deles é projetado para te desgastar. Maquiavel sorriria diante disso. Ele sabia que a reação é fraqueza. Quem reage, joga o jogo do outro. O poder real está na imobilidade estratégica, na capacidade de permanecer calmo enquanto o mundo ao seu redor se contorce. Quando você não cede à provocação, quando você não entra no ringue, algo mágico acontece. O provocador começa a se expor. Ele fala demais,
Se justifica demais, tenta te arrastar para o caos, e quanto mais ele se esforça, mais irrelevante parece. Porque no final, quem precisa gritar para provar que tem poder já perdeu. Pense nisso como uma dança. A sociedade quer que você siga seus passos, que entre no ritmo dela. Ela te provoca, te desafia, te faz sentir que precisa responder. Mas e se você simplesmente parar? E se em vez de dançar, você ficar parado observando, deixando o outro girar sozinho até tropeçar? Isso é o que Maquiavel chamaria de dominação pelo vazio. Você não precisa atacar, não precisa gritar, não precisa vencer a discussão. Você só precisa ser tão firme, tão inabalável, que cada movimento do outro se torne um espelho que reflete sua própria fraqueza. O silêncio como arma. O silêncio é a arma mais subestimada do arsenal maquiavélico. Não é o silêncio da passividade, da covardia ou da rendição. É o silêncio estratégico. Aquele que faz o ar na sala ficar pesado, que deixa o provocador desconfortável, que força o outro a preencher o vazio com palavras que o traem. Quando alguém te ataca, te humilha ou tenta te expor, seu instinto natural é revidar. Mas Maquiavel te diria: pare. Não pisque. Apenas olhe. Observe o outro com uma calma que beira o desdém, não com raiva, não com espanto, mas com uma indiferença calculada. Deixe o silêncio se alongar, até que o desconforto tome conta do ambiente. E então mude de assunto. Fale com outra pessoa. Haja como se nada tivesse acontecido. Esse movimento é devastador. O provocador esperava uma guerra, mas você ofereceu um vazio. Ele queria te ver perder o controle, mas você dominou o momento. E o recado mais cruel, mais maquiavélico, foi dado sem uma única palavra. Você não é relevante o suficiente para mexer com a minha paz. As pessoas ao redor percebem, mesmo sem entender por quê. Elas sentem a mudança no clima, a inversão de poder. Você não se abalou, não se justificou, não buscou aprovação. Você dominou o silêncio. E foi nesse silêncio que o outro começou a encolher. A sociedade quer te ver reagir, porque a reação é o combustível dela. Quando você se defende, quando você entra em pânico, quando você tenta consertar o que dizem sobre você, você está alimentando a máquina. Mas quando você se recusa a jogar, quando você corta o suprimento de oxigênio, a máquina começa a falhar. O provocador, o fofoqueiro, o sistema, todos eles dependem da sua energia. Sem ela, eles desmoronam, cortando o suprimento. A próxima camada da estratégia maquiavélica é a subtração. Nos bastidores, sem alarde, sem anúncios, você começa a retirar sua energia dos lugares e pessoas que te drenam. Você para de frequentar os espaços que te diminuem, para de dar atenção às conversas que não te elevam, para de mencionar os nomes daqueles que tentam te controlar. Não é uma questão de ética, é estratégia. Cada vez que você cita o nome de um inimigo, você dá a ele poder. Cada vez que você reage às provocações, você valida a existência delas. Mas quando você subtrai, quando você corta o acesso, você cria um vácuo que o outro não sabe como preencher. Imagine o desespero de alguém que tenta te provocar, mas descobre que você simplesmente não está mais lá. Eles gritam, acusam, dramatizam, mas você já saiu do jogo. Eles aumentam o tom, tentam chamar atenção, exageram nas ações, mas quanto mais alto gritam, mais ridículos parecem, porque você não está mais no mesmo campo. Você mudou o terreno como Maquiavel faria. O verdadeiro poder está em deixar o inimigo falando sozinho, até que ele se enterre nas próprias palavras. E o público? O público sempre tira suas próprias conclusões. Na batalha da percepção, quem parece menos no controle já perdeu, mesmo que tecnicamente ainda esteja vencendo. Isso não é um ataque. É uma guerra de imagem, de narrativa, de inteligência emocional. Você não destrói com força, você destrói com contraste. Enquanto você se mantém calmo, eles se desfazem. Enquanto você fala com firmeza, eles tropeçam nas palavras. Enquanto você segue em frente, eles se fixam em você. E aos poucos, todos ao redor começam a perceber. Eles não são uma ameaça, são um alerta. Não pelo que você disse, mas por tudo que você nunca precisou dizer. A arte do contraste. A destruição silenciosa não é apenas sobre se recusar a reagir. É sobre viver de forma tão oposta à narrativa que tentam criar sobre você que a mentira se destrói sozinha. Se te chamam de arrogante, seja generoso, ponderado, atento. Se te rotulam como incapaz, entregue resultados com precisão cirúrgica. Se dizem que você é manipulador, seja transparente, estável, direto.
Você não está se defendendo. Você está deixando sua existência fazer o trabalho. E quanto mais eles falam, quanto mais suas ações contradizem cada palavra, mais isolados eles ficam. A sociedade quer te pintar como frágil, instável, insignificante. Então você inverte o roteiro. Você se torna mais visível, mais ativo, mais impecável. Em reuniões, fala com segurança. Em decisões, age com inteligência. Nos bastidores, permanece firme. E o mais importante, nunca cita o nome de quem te ataca. Por quê? Porque reconhecer é validar. Ignorar é reafirmar a verdade. Eles nunca foram uma ameaça real. O público começa a perceber a lacuna. As histórias que contam sobre você não batem com o que eles veem. E aos poucos o contador da fofoca vira o mentiroso. Eles confiaram que seu silêncio era culpa. Mas seu silêncio era a armadilha. A ascensão pela transcendência. A verdadeira genialidade de Maquiavel está na terceira camada, a transcendência. Você não apenas sobrevive aos ataques, você os usa como combustível. Cada tentativa de te diminuir, cada provocação, cada boato se torna um degrau na sua escalada. Você não luta contra o sistema. Você o ultrapassa. Para de jogar no campo deles e cria o seu próprio. Não busca status, constrói legado. Não corre atrás de aprovação, torna-se a referência. Pense nos inimigos mais perigosos, aqueles que não atacam diretamente, mas tentam te substituir. Eles imitam seu tom, replicam seu comportamento, frequentam os mesmos lugares, tentam se infiltrar nas mesmas rodas. A maioria entra em pânico. Sente a identidade ameaçada, o espaço invadido. Mas Maquiavel diria, mude o terreno. Eleve seu padrão. Diversifique sua influência, aprimore sua voz. Não deixe uma versão sua estática o suficiente para ser copiada. Quando eles tentarem te alcançar, você já estará em outro jogo, em outra frequência, inalcançável. E aqueles que te subestimam, aqueles que te olham de cima, que acham que você é pequeno demais para ser uma ameaça, esses são os que caem mais feio. Não com confronto, mas com posicionamento. Você espera, observa, escuta, deixa que eles falem de você como se você fosse insignificante. E enquanto eles se vangloriam, você constrói, trabalha em silêncio. Não para provar nada a ninguém, mas porque o que mais destrói o ego de alguém soberbo é ser superado por quem eles ignoraram. Você não disputa o trono deles. Constrói um melhor, bem ao lado, e aos poucos, as atenções mudam de direção. A influência deles mingua. A presença deles é questionada. O orgulho deles não sobrevive sem aplausos. E quando os aplausos param, eles implodem. O golpe final. A morte social. O golpe final na estratégia maquiavélica não é físico, nem verbal. É existencial. Você não apenas derrota alguém, você faz com que as tentativas deles se tornem irrelevantes. Você transforma os ataques deles em comédia involuntária. Como? Mudando sua postura em relação a eles. Pare de tratá-los como inimigos. Fale deles, se necessário, como um detalhe sem importância. Responda a menções com frases como: faz tempo que não penso neles. Tomara que estejam bem. Diga isso sem ironia, com genuína indiferença. Nada é mais humilhante para alguém que tentou te destruir que descobrir que não tem um lugar na sua história, que os ataques deles não deixaram marcas, que a presença deles nunca importou. Esse é o colapso final, a perda de significado. Quem antes assistia à disputa agora assiste à sua ascensão. O outro lado simplesmente desaparece. Não porque você atacou, mas porque você se tornou intocável. Você não precisou baixar o nível, buscar revanche, cair na provocação. Você apenas continuou, cresceu, venceu. E no final, a sociedade que tentou te transformar em um viciado submisso percebe que cometeu um erro fatal. Subestimou você, controlando o frame. O segredo de tudo isso está no que Maquiavel chamaria de frame. O frame é a percepção inconsciente que as pessoas têm de você, mesmo sem você abrir a boca. E você controla isso com sua presença, sua postura, sua recusa em agir pequeno. Se alguém te ataca e você reage, eles controlam o frame. Se alguém te cutuca e você se defende, eles controlam o frame. Mas se você permanece firme, se segue andando como se o ataque nunca tivesse te tocado, você reescreve a narrativa. Você não é mais a vítima, o acusado, o instável. Você é a muralha inabalável, tão sólida que o inimigo começa a parecer fraco só por mencionar seu nome. E quando isso acontece, a credibilidade deles morre. Devagar, em público, pelas próprias mãos, você não precisou desmoralizar ninguém. Eles se enterraram sozinhos. A sociedade,
que antes tentava te moldar, agora te observa com curiosidade, com respeito, com um silêncio que diz mais do que qualquer discurso, porque no fundo todos percebem. Você não apenas sobreviveu, você usou os ataques para se tornar mais forte, mais claro, mais inevitável. A verdade final. A sociedade quer você viciado e submisso porque é mais fácil controlar quem está desesperado por validação, mas Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não está em agradar, em obedecer ou em vencer batalhas pequenas. Está em transcender o jogo, em transformar as tentativas de te destruir na prova da sua força. Seus inimigos, sejam pessoas, sistemas ou narrativas, não estão aí para te parar. Eles estão aí para revelar quem você é quando ninguém está te aplaudindo, quando sua reputação é testada, quando seu nome vira alvo. E mesmo assim você não vacila. Você cresce, domina, escolhe o que ignorar. No final, a verdadeira destruição maquiavélica não é sobre escândalo, não é sobre confronto, é sobre precisão, invisibilidade e transcendência. É sobre transformar a obsessão dos outros com você na arma que os destrói. É sobre continuar enquanto eles se afogam no vazio que criaram. Eles queriam você preso, mas você escolheu ser livre. Eles queriam você pequeno, mas você se tornou intocável. E no silêncio da sua vitória, o mundo inteiro ouve. A construção do intocável. Mas como você se torna intocável? Como você constrói essa muralha que Maquiavel tanto valorizava? Não é sobre se isolar, se esconder ou evitar conflitos. É sobre operar em uma frequência que o sistema não consegue alcançar. É sobre transformar cada tentativa de te derrubar em um lembrete do seu poder. Aqui estão os passos práticos, tirados diretamente do playbook maquiavélico, para você se tornar uma força que a sociedade não pode controlar. Domine o silêncio. Quando te provocarem, não reaja. Não pisque. Olhe fixamente por alguns segundos com uma calma que desarma. Deixe o silêncio falar por você. Mude de assunto, haja como se nada tivesse acontecido. Esse vazio é sua primeira arma. Subtraia sua energia. Pare de alimentar o que te consome. Corte o acesso de pessoas, lugares e conversas que te diminuem. Não anuncie sua saída, apenas subtraia. Eles sentirão o vazio, e esse vazio será o começo do colapso deles. Viva o contraste. Se te acusarem de algo, não se defenda com palavras. Responda com ações. Seja a antítese de tudo o que dizem sobre você. Se te chamam de instável, seja a personificação da estabilidade. Se te rotulam como fraco, entregue resultados que falem mais alto que qualquer crítica. Mude o terreno. Não dispute o espaço deles. Crie o seu próprio. Eleve seu padrão. Diversifique sua influência. Torne-se tão único que qualquer tentativa de te copiar pareça uma caricatura. Quando eles tentarem te alcançar, você já estará em outro jogo. Seja inevitável. Não corra atrás de aprovação. Torne-se a referência. Trabalhe em silêncio, construa com consistência. Cresça com propósito. Faça com que sua existência seja tão sólida que o mundo não tenha escolha a não ser te reconhecer. Transcenda. Não se prenda às batalhas pequenas. Transforme cada ataque em combustível para sua ascensão. Use a inveja, o medo e a insegurança dos outros como um espelho que reflete sua força. No final, o que importa não é o que dizem sobre você, mas o que você se tornou. O legado de Maquiavel. Maquiavel não era um vilão como muitos pensam. Ele era um realista. Ele via o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. Ele entendia que a sociedade é um campo de batalha, onde a percepção é a moeda mais valiosa. E ele nos deixou um legado, a habilidade de jogar o jogo sem ser consumido por ele. A sociedade quer você viciado e submisso, mas você tem uma escolha. Você pode ser a vítima, reagindo a cada provocação, correndo atrás de validação, vivendo para agradar. Ou você pode ser o estrategista, aquele que domina o silêncio, que controla o frame, que transforma a tentativa de te destruir na prova da sua força. Eles queriam você preso. Você escolheu ser livre. Eles queriam você pequeno. Você se tornou intocável. Eles queriam sua energia, sua voz, sua essência. Mas você guardou tudo isso para si e construiu algo que eles nunca vão alcançar. No silêncio da sua vitória, o mundo inteiro ouve. E essa é a verdade cruel de Maquiavel. O verdadeiro poder não é gritado, é sentido. E uma vez que você o sente, ninguém pode tirá-lo de você. Resumindo tudo, a sociedade é uma máquina implacável, projetada para te manter preso, correndo atrás de validação, obedecendo a regras que você nunca questionou. Ela quer você viciado, submisso,
Uma peça que gira sem jamais desafiar o sistema. Mas agora você conhece a verdade cruel, dissecada por Maquiavel. O poder não está em lutar contra a máquina, mas em transcendê-la, com silêncio estratégico, contraste implacável e uma recusa inabalável de jogar o jogo deles. Você pode se tornar intocável. Cada provocação, cada tentativa de te diminuir, cada ataque é apenas uma oportunidade para revelar quem você realmente é, não uma vítima, mas uma força que domina sem alarde, que cresce enquanto os outros se afogam no próprio vazio. Maquiavel nos ensinou que o verdadeiro poder não é barulhento. Ele é sentido, inevitável, eterno. A escolha é sua. Continuar alimentando a máquina ou tomar as rédeas do seu destino. Não espere mais. Comece agora. Escolha uma ação hoje. Seja um momento de silêncio diante de uma provocação, uma decisão de cortar o que te drena ou um passo para construir algo que ninguém pode ignorar. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente o que achou deste roteiro e compartilhe sua história. Vamos juntos transformar a pressão do sistema em combustível para sua ascensão. O jogo mudou, e você é quem escreve as regras agora.